Mas eu vou passar o conceito de... No capítulo 9, que é centroide, no capítulo 10, que é momento de inércia. Mas, assim, é revisão, né? Porque todo mundo já viu isso daí. Só que a gente vai precisar, desses 2 capítulos, nós vamos precisar para SMAT 2. Então, agora, eu vou só apresentar o capítulo e falar, vou parar por aqui, certo? E aí, em SMAT 2, a gente volta a usar esses 2 conceitos, tá? Bom, vamos lá. Aliás, semestre que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Na presencial, né? Em Resmate 2. Resmate 1 ou Resmate 2, né, Fernanda? Resmate 2. Pelo amor de Deus, essa decisão aí. Vai, Cássia. Deixa eu só fechar minha janela aqui. O meu cachorro. Vai embora. Vamos lá. Bom, pessoal, capítulo 9. Estão vendo minha tela aí? Bom, né? Centroide, centro de gravidade, o centro de massa, né? Qual que é a diferença? O que a gente entende por centroide ou centro de gravidade? Qual que é a diferença deles, né? Alguém lembra aí? É revisão, tá? Então, vou passar rapidinho aí. Centroide e centro de gravidade é a mesma coisa? Separa esses 2 aí que não tá dando, não. Leva aqui, ó. Liviana. Separa esses 2 que vai trabalhando. Desculpa de novo, pessoal. Doido. Acho que vou começar a ligar. Aí, vou falar, ninguém fala nada, eu vou falar, né? Isso fica tudo quieto. Quando a gente pensa, o centroide e centro de gravidade é o mesmo ponto, tá? Então, imagina o seguinte, ó, nós temos aqui uma barra. Aonde que está o centroide? Ele está aqui. Beleza? Se a gente pegar, cruzar aqui, né? Ou fazer uma cruz, um X aqui, não faz. Então, esse é o centroide e é o centro de gravidade também. E é o centro de massa também, tudo igual. Porém, se a gente pegar essa barra e dividir ela e aqui colocar chumbo, aqui foi uma placa de chumbo, aqui foi uma placa de isopor, o centroide, ele continua no mesmo lugar, porque o centroide é geometria, ele só depende da geometria, né? É a área, a linha, o volume, mas de tamanho, de dimensão. Porém, o centro de gravidade, ou o centro de massa, né? Aí é praticamente a mesma coisa, né? A gente fala de massa ou de gravidade, que é peso, né? M vezes G. Aí o centro de gravidade muda. Evidentemente, o centro de gravidade vai estar para cá, certo? E aí o cálculo é muito parecido. Só que, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas então, se for um mesmo material, né? Falar em centro de gravidade ou falar em centroide é a mesma coisa, tá? Então, vamos direto aqui para o que interessa para a gente. Esse é o cálculo que a gente vai usar, tá? De gravidade, tá vendo? Quando a gente fala de gravidade, o que entra aqui, ó, é o peso. Se for massa, centro de massa, aqui é a massa. Se for centroide, aí é linha, área ou volume. Aí depende do... Porque a geometria, eu posso estar analisando, por exemplo, um cano. Imagina um cano na parede. Eu posso falar que o cano é uma linha. Aí calculo o centroide dessa linha. Ou uma área, que é o que interessa para a gente, tá? Interessa para a gente é o centroide de área.
Aí pega o plano ou o volume, né? Aí nesse caso aqui entraria V, né, de volume. E aqui tá, ó, a massa, o peso é M vezes G, tanto faz, né? E aí, centroide, volume de área ou de linha. O resto da equação é idêntico, o conceito é o mesmo, né? Só que se aqui é volume, tem um Z aqui, né? O Z, vamos pegar o X, né? O X é o X til, volume por volume. O Y, volume por volume. Aqui é centroide. Se for massa, tá vendo? É o X, massa por massa. Se for gravidade, é o X, peso por peso, tá? Então, a equação é exatamente a mesma. E é isso que interessa para a gente. Ó. Localize o centroide de uma placa de área, tá? Um centroide de área. De uma placa mostrada na figura. Eu vou falar como calcula, depois eu falo o motivo, né, que a gente está calculando esse centroide. Mas imagina o seguinte, eu tenho uma placa e eu estou calculando um centroide, então não me interessa a densidade, tá? Se eu estivesse calculando o centro de gravidade, aí iria interessar a densidade, tá? Porque daí poderia colocar, esse daqui é aço, esse é alumínio, esse é, sei lá, cobre. Aí eu teria que levar em consideração a geometria com a densidade de cada trecho. Mas aqui não, é centroide, então a gente subentende que seria a mesma placa, o mesmo material, então tanto faz centroide ou centro de gravidade. Como que a gente resolve esse exercício? Deixa eu ver aqui. Então nós temos aqui um ponto de referência, sempre a gente vai ter um ponto de referência. Eu posso pegar esse ponto aqui e traçar meu eixo Y aqui, meu eixo X aqui. Pode ser outro ponto, esse ponto ou esse daqui que está localizado, ou qualquer outro ponto, tá? Só que quando a gente traça na extremidade, ele tem uma vantagem. Se eu usar esse eixo como sendo Y e esse eixo como sendo X, ou seja, esse daqui vai ser meu zero, tudo é positivo, tá vendo? Positivo para a direita, positivo para cima. Então, sempre vai dar valores positivos. Porém, considerando este Y aqui, aí eu tenho, em termos de X, né, positivo, esse aqui é meu zero agora, né? Eu vou ter positivo e negativo, então eu tenho que levar em consideração essa distância e sinal. Porém, no eixo Y, como a minha referência do X está aqui embaixo, aí tudo vai ser positivo, então o eixo Y não vai ter problema, mas o eixo X eu tenho que fazer essa análise, tá? Como que é feita a análise? A gente vai quebrar essa figura em partes. Para a gente calcular o centroide, eu vou dividir esse pedaço aqui, esse quadrado, depois esse retângulo, e depois esse triângulo. Eu vou quebrar em 3 partes, tá? E o que eu vou calcular? Eu vou calcular isso daqui, ó. Centroide de corpos compostos. Então, esses corpos compostos serão a soma desses 3, né? Nesse caso, a soma dos 3, tá? Deixa eu ver, acho que eu já resolvi isso. Aqui, ó. Como que é a equação? A equação é essa, ó. O x, tá dando para ver? Agora melhorou. O x, ele é quem? Somatório de x til, área, dividido por somatório de área. Área por quê? Porque eu estou calculando o centroide de área. Se fosse um volume, centroide de volume, esse A seria V e aqui V. Se fosse massa, centro de massa, aqui seria M, embaixo seria M, certo? Então, essa somatória, ela é o quê? Quem é esse X aqui? Esse X é o centroide de cada figura. E a área, evidentemente, a área de cada figura. Então, para não confundir esse centroide de cada figura com o centroide da figura composta, esse daqui X barra é o centroide que eu vou encontrar, das 3 figuras, né? E aqui é de cada pedaço. Então, se a gente dividir da forma como eu falei, eu vou dividir desse jeito, ó. Então, a primeira figura vai ser essa daqui, ó. Tá? Essa figura é um quadrado. Qual que é a área? A área está aqui, ó. 1 vezes 1. E aí, eu vou multiplicar pelo x dela. Então, se eu estou calculando o x, qual que vai ser o x til
que é o centroide desta figura aqui, ó. Então, o x, deixa eu mudar de valor aqui. Esse daqui, ó. Vai ser essa distância. Ó, o centroide dela está aqui no meio, só que em relação à minha referência. Certo? Então, a distância aqui, em termos de x, ele é 2,5, só que é negativo. Está para o lado esquerdo, né? Então, esse valor aqui, ó, menos 2,5, se refere ao x-til, né, o centro de gravidade da primeira figura. É claro? Segunda figura. Quem que é a segunda? A segunda vai ser esse daqui, ó. Esse daqui. Esse em verde. 2 de base, 3 de altura. Então, a área ficou 2 vezes 3. E quem que é o centroide? O centroide é metade do 2. Ele está aqui, não está? Em relação a x, ó, ele é essa distância. Tá? Ele tem 1. Negativo. Eu tenho que levar o sinal aqui, ó. Por isso aqui está menos 1. Tá bom? Terceira figura. A terceira é esse triângulo. Base 3, altura 3. Então, a área vai ser 3 vezes 3 dividido por 2. Multiplica pelo centroide. Triângulo, retângulo, o centroide ele está aqui, ó. 1/3 da base, 1/3 da altura. Então, em relação a x, essa é a distância, ó. Tá bom? Que vale 3 dividido por 3. Então, por isso vai ficar 1 e agora positivo, né? Observe que ele está para o lado positivo do eixo x. Então, aqui ficou 1. Embaixo, esse 1 vezes 1, vem para cá. É a área, né? 2 vezes 3, vem para cá. E 3 vezes 3 dividido por 2, vem para cá. E aí eu tenho aqui a soma de... E vou achar que o x, o centroide da figura em relação a x, fique menos 0,3. Ou seja, em relação a x, ele vai estar por aqui, ó. O menos 1 está aqui, o menos meio está aqui, ele está por aqui, ó. O mouse, só em relação a x, tá? Vou colocar bem em x aqui. Ficou claro, pessoal? Professor, você pode falar de novo sobre o centroide do triângulo aí? O triângulo retângulo, ele é 1/3 da base e 1/3 da altura. Isso é padrão também, tá? Então, esse 3 aqui, em termos da base, ele vale 1 em relação ao ângulo de 90, tá? Uhum. Então, em relação a esse ângulo aqui, ó. Em relação ao ângulo de 90, ele é 1/3 da base, 1/3 da altura. Então, se aqui fosse 6, essa distância seria 2. Entendi. Obrigado. Beleza? Mas é geometria mesmo, tá? Matemática. Em relação a y, a equação é a mesma, ó. Só que agora y, aqui vai entrar y-til. Né? Observe o seguinte, eu prefiro montar a equação desse jeito, tá? A área, 1 vezes 1, eu só trago para cá, 1 vezes 1. 2 vezes 3, 2 vezes 3. 3 vezes 6 dividido por 2, 3 vezes 6 dividido por 2. O denominador não mudou, a área não mudou, soma tudo, tá vendo? Eu só me preocupo agora com um termo em y. Então, qual que vai ser o y aqui, ó? Em relação a x, então a minha referência é esse daqui, ó. Tá? Minha base é essa. Então, da primeira figura, qual que é a distância? Vai ser 1 dividido por 2, vai dar meio. Da segunda figura, aqui tem 3. Para baixo, vai ser o quê? 1,5. 3 dividido por 2, vai dar 1,5. E da terceira figura, que é o triângulo, é esse pedaço aqui. Também é 3 a altura, né? 3 dividido por 3. Então, a meio, aqui ficou 0,5. Aqui ficou 1,5, que é a metade desse 3, e aqui ficou 1, que é 1/3 dessa altura em relação a 90 graus, né? Em relação a esse ângulo aqui, tá? E aí é só fazer conta. Ou seja, qual que é o centroide da figura composta? Ele ficou em menos... Ele ficou em menos 0,3 e mais 1,2. Então, mais 1,2. Ele ficou por aqui, ó.
Então, esse é o centroide da figura composta. É o ponto de equilíbrio. Se eu colocar isso aqui, apoiar nesse ponto, né, o material ele não cai. Ficou claro, pessoal? O centroide? Sim. É isso que interessa pra gente, tá? Eu nem vou fazer outro exemplo de centroide de área, de volume. No livro tem, tá? Falei que eu só faço aquilo que interessa pra gente, né? Mas o livro tem lá de massa, de volume e tal. Mas por que isso daqui interessa pra gente? Porque quando a gente estiver calculando, quando nós estivermos calculando a parte de viga, nós vamos ter que calcular o centroide, porque a viga ela vai ter uma deflexão em relação ao centroide da figura. Então, é a seção transversal. Então, se for retângulo, beleza, o centroide está no meio. Mas se for um T, por exemplo, aí eu vou ter que calcular o centroide. O centroide ele vai estar aqui, né? Ele vai estar nessa altura aqui, ó. E aí eu tenho que fazer o cálculo para determinar qual que é o valor para descobrir esse centroide, entendeu? Então, se for simétrico, não tem conta para fazer, né? Então, se fosse uma viga I, por exemplo, aqui, ó. Se a viga fosse I, não tinha problema, não tinha conta para fazer. Mas é uma viga U, por exemplo. Aí, assim, né? Não dá para fazer. Uma viga U. Em relação a esse eixo aqui, ó. Em relação a esse eixo Y, ele é simétrico, também não tem conta para fazer. Mas em relação a X, não. Aí, para determinar essa distância aqui, eu tenho que fazer conta, tá? Então, é desse jeito que a gente calcula o centroide da figura, tá? Só digita presente aí, tá? Ficou dúvida, pessoal? Tranquilo? A parte de centro de gravidade, o centroide? Ficou claro. Aí, eu vou para o capítulo 10 agora, tá? Aí, na terça-feira que vem, eu resolvo exercício, algum exercício ou dois aí do capítulo 9, do capítulo 7 e do capítulo 10, tá? Então, agora eu vou só fazer a matéria mesmo, tá bom? Beleza. Vamos para o 10, então. O 10, ele é o momento da inércia, que também eu preciso. Em resmate, quase todos os capítulos, para calcular flambagem, a gente tem que saber o momento de inércia. Para calcular torção, para calcular flexão, cisalhamento em viga. Então, todas eles entram a equação, o cálculo de momento da inércia. Tá? Aliás, o que a gente pensa quando a gente fala momento de inércia? O que vem em mente? Né? Qual que é o conceito de momento de inércia? Alguém lembra aí da física? Vocês também já estudaram, né? Várias vezes aí, momento de inércia. E aí, pessoal, alguém lembra ou não? Já ouviram falar, pelo menos, de momento de inércia? Quando a gente fala que a inércia é alta, a inércia é baixa, né? Perfeito, isso aí. Se ele está parado, a dificuldade para colocar em movimento. E se ele está em movimento, é a dificuldade ou facilidade, né, de parar. Então, quanto maior a inércia, mais difícil é de colocar em rotação. Mas se ele está em rotação e tem alto momento de inércia, alta inércia, mais difícil parar, certo? Então, assim, no caso prático, né, por exemplo, na turbina, quando fala a turbina hidráulica, do lado de cá tem uma turbina, né, uma turbina hidráulica passando água, do lado de cá tem um gerador, e no meio tem um eixo. E no meio do eixo tem um disco de inércia, tem uma massa grande e tal. Por que isso? Porque qualquer variação no fluxo de água, ele não transmite rápido para o gerador, porque o gerador ele tem que ter lá a rotação constante.
Então, no meio tem um disco de inércia. Se acontecer algum problema no fluxo para mais ou para menos, ele demora para transmitir para o gerador, certo? Então, e quando a gente pensa no nosso caso de inércia aqui, nós vamos observar a facilidade do material defletir. Tá? Então, por exemplo, caso de flambagem, se a gente pegar a régua nossa e apertar ela com pressão, ela flamba, né? Ela entorta, né? Isso é a flambagem, né? E sempre de um local aonde está relacionado com esse conceito de inércia, tá? É onde tem o menor momento de inércia, de área, tá? Deixa eu desenhar aqui a nossa régua. Aqui, tá? Se pegasse uma régua, né? E aqui é bem fininho, né? E eu tenho 2 eixos. E aí eu vou fazer 2 pontas. Um nesse eixo e o outro nesse eixo, tá? Esse daqui eu vou chamar de eixo X, esse de eixo Y. O material, ele sempre vai flambar aqui, não vai? Tá? Ele nunca vai flambar aqui, ó, em torno do eixo Y. Ele sempre vai flambar em torno do eixo X. E isso está relacionado com o momento de inércia. E aí eu tenho dois cálculos. Eu vou ter que calcular o I de X e vou ter que calcular o I de Y, tá? Então, agora não interessa muito isso aqui, não. Interessa o cálculo do momento de inércia, só. Aí, em Resmate 2, eu vou fazer o cálculo e vou usar esse conceito, né? Mas, então, o momento de inércia, nós temos, na verdade, 3 momentos de inércia, né? Um I de X, um I de Y, e esse J, também, normalmente a gente chama de dizer, poderia ser dizer, mas esse daqui é chamado momento de inércia polar. Esse é o polar. Os outros não, momento de inércia puramente, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver na área, eu tenho o I de X e o I de Y. Porém, se eu tiver no volume, vou continuar o desenho aqui, deixa eu fazer para cá. Assim, ó. Aí eu vou ter o terceiro momento de inércia, que é o polar. O polar, ele está aqui, ó. Esse é o momento de inércia em Z. Então, a rotação o momento de inércia polar, ele está relacionado com essa rotação de Z. O de Y, ele está relacionado em torno dessa rotação de Y. E o de X, em torno dessa rotação, em torno do eixo X. Certo? Então, quando a gente calcular em Resmate 2 a parte de torção, eu vou estar usando o I de Z, que é esse J aqui, momento de inércia polar. Porém, em flexão, eu vou estar usando o I de X, que a flexão, né, ele vai ser feito em torno de X, ó. A flexão vai ser feita aqui, não vai? Ó. Essa é a deflexão da viga. Então, ele está defletindo em torno desse eixo, ó. Porém, se eu colocar a carga no sentido aqui, por exemplo, né, ou virar, rotacionar, aí a deflexão agora vai ser assim, ó, em torno do eixo Y, tá? Então, depende do eixo que a gente está usando como referência. E aí, o que interessa para a gente? Interessa esse conceito aqui, que é chamado teorema dos eixos paralelos, tá? Esse teorema dos eixos paralelos, ele diz o seguinte: o I de X é o I em relação ao centro de gravidade mais a área vezes a distância elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Deixa eu fazer um desenho. Pegando esse... Se a gente fizer calcular o momento de inércia, eu vou pegar de um simples aqui. Se a gente pegar um bem simples aqui, qual que é o momento de inércia? Qual que é o momento de inércia dessa figura? Esse I aqui, né? Esse I aqui, em relação a X, que é o I de X, ele vai ser quem? BH3 sobre 12. A base é essa daqui. A altura é tudo isso. E aí eu tenho o meu cálculo do momento de inércia. Tá? O problema que está aqui, por isso chama teorema dos eixos paralelos, é quando eu quero mudar o eixo.
Se eu tiver que mudar o eixo, esse x passar para cá, por exemplo, ó, x', o que eu vou ter que fazer? O momento de inércia, essa equação. Ó. Essa equação. Ó. Então, o i de x, que está aqui, é o i de x', que é em relação ao centroide, mais a área, que é a base vezes a altura, multiplicada pela distância elevada ao quadrado. Qual a distância que é essa? A distância entre eixos, que é essa distância aqui, ó. Eu estou transportando daqui para cá. Então, essa daqui vai ser a distância. E aí, distância elevada ao quadrado. Por que isso me interessa? Porque quando a gente tem uma viga I, por exemplo, vamos pegar um caso de uma viga I. E aí, para fazer o momento de inércia dessa estrutura, eu vou ter que dividir ela em 3 partes. Eu vou fazer o cálculo da primeira parte, que é essa daqui. E aí, a base é esse, né? A base está aqui embaixo. A altura é essa. E o centroide coincide com o centroide da figura composta. Qual que é o centroide da figura composta? Essa daqui, né? Esse é o XX. Como essa parte coincide, eu não vou transportar. Isso daqui não vai existir. Porém, quando eu fizer o cálculo base, a altura elevada ao cubo para esse pedaço aqui de baixo, ó, o que vai acontecer? Eu vou calcular o momento de inércia em relação ao centroide dele, que está aqui, ó. Aí, só que daí ele não está sozinho, essa aba, ela não está sozinha, ela está agrupada com a viga I. Então, o que a gente vai ter que fazer? Transportar desse centro para cá. E aí eu tenho que acrescentar essa parte. A área dessa aba multiplicado pela distância elevado ao quadrado, tá? Então, por exemplo, ó. Então, olha esse exemplo aqui. Não, vou pegar esse aqui direto, ó. Imagina que isso daqui fosse uma na verdade é uma viga, né? Ó. Ele dá para enxergar isso daqui? Eu tenho essa parte, essa parte, essa parte. Isso daqui é a seção transversal, que está aqui, ó. Essa é a seção transversal da figura. E aqui está mostrando só a profundidade, né? Então, isso daqui sendo uma viga, ele talvez teria aqui uma carga, né? E aí a viga vai defletir em torno desse eixo X aqui. Mas só para mostrar a profundidade. Mas o que interessa para a gente é a seção transversal, que é esse pedaço aqui. Como que a gente vai calcular o momento de inércia desse pedaço? Se fosse um retângulo, BH3 sobre 12. Base, altura elevada ao cubo sobre 12. Mas aqui eu vou ter que dividir em 3 partes. Então, eu vou dividir nessa primeira parte, nessa segunda parte e nessa terceira parte. E vou fazer o cálculo separado. Olha só. Esse daqui eu esqueci de falar disso. Depois eu vou concluir esse exercício, depois eu volto para lá. Tinha um detalhe do livro que eu esqueci de comentar. O momento de inércia. Então, se a gente está aqui calculando o momento de inércia, eu vou dividir essa estrutura, essa seção transversal, em 3 partes. Eu tenho 3 retângulos. Qual que é o momento de inércia de um retângulo? Base, altura elevada ao cubo sobre 12. Eu tenho 3 retângulos. Vou fazer 3 contos e vou somar os 3. E esse daqui é o teorema dos eixos paralelos. Se eu tiver que mudar eixo de posição, eu tenho que usar esse teorema, tá? Então, vamos lá. I de x. O I de x é essa primeira parte, em relação a esse x aqui. Vou pegar essa figura do meio, esse retângulo do meio. Quem que é a base na figura do meio? 600, tá vendo? Ó, tudo isso daqui. Multiplicado pela altura, 100, elevado ao cubo sobre 12. Essa é a equação do momento de inércia, tá? Observe o seguinte, quando eu faço essa conta, vamos ver se vai ficar claro para vocês aqui, ó. Quando a gente faz essa conta, eu calculei o quê? Eu quero tudo em relação a x.
Mas o centroide desta figura, ele está exatamente aqui, ó. Então, se eu tentar usar a área vezes a distância elevada ao quadrado, a distância do centroide dessa figura até o eixo x, que é a distância que eu quero, o eixo que eu quero usar, a distância é zero. Então, isso daqui não vai ter essa segunda parte, tá? Porque não existe distância entre o centroide dessa figura com o centroide da figura composta, que é esse eixo x que eu estou querendo, tá? Por isso, aqui, ficou só a primeira parte, ficou só o centroide da figura. Base altura elevado ao cubo sobre 12. Porém, vamos ver essa figura de baixo aqui, ó. A figura de baixo, qual que é o centroide? A base vale 100, a altura vale 300, então ficou base altura elevado ao cubo sobre 12, tá? Só que daí, qual que é o problema dessa parte agora? Essa parte, quando eu fiz essa conta, eu fiz em relação a esse ponto D aqui, ó. Só que eu quero em relação a x. O que eu vou fazer? Eu vou transportar esse momento de inércia que está em torno daquele ponto D até o eixo x. Então, eu tenho que trazer essa distância, ó. Certo? E aí, eu vou ter que somar. Mais quem? A área, teorema dos eixos paralelos. A área 100 vezes 300, né? Base vezes altura, multiplicado pela distância entre eixos. A distância entre eixos daqui até lá em cima. Então, aqui vai dar 200, ó. Esse 300 dividido por 2 dá 150. Mais metade da altura. A altura tem 100, então vai ser mais 50. Por isso, aqui acrescentou esse termo. 200 elevado ao cubo, né? 200 elevado ao quadrado. Base vezes altura, área vezes a distância elevada ao quadrado. Quando a gente olha para essa outra parte de cima, a base é igual, a altura é igual, então o momento de inércia é exatamente igual, e as distâncias também são iguais. Por isso que aqui está multiplicado por 2. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão vivos aí? Entendido, professor. Beleza, Diogo. Então, aqui, ó, isso daqui está tudo em milímetro, unidade de momento de inércia, milímetro a quarto. Tá? Se quiser transportar para metro, em RESMAT 2 a gente usa em metro, sistema internacional. Tem duas maneiras, né? Ou a gente faz tudo em metro, e aí já sai direto essa resposta em metro, ou a gente usa um termo de multiplicação. Se passar de milímetro para metro, 10 a menos 3, milímetro quadrado para metro quadrado, 10 a menos 6, milímetro cúbico para metro cúbico, 10 a menos 9, e aqui é metra quarta, milímetro a quarta para metra quarta, 10 a menos 12, tá? Então, essa daqui é a resposta em metro. E se for o eixo Y? Como que a gente calcula em termos do eixo Y? Quando o eixo é este, a base também está no eixo Y. Então, olha só, a primeira figura está aqui, ó. Quem que é a base da primeira figura? A base agora é 100. Observe que vai inverter, ó, 600 e 100 aqui para 100 e 600. Então, a base é 100, a altura é 600. Base, altura elevado ao cubo sobre 12. De novo, quando a gente está analisando agora em termos de Y, ó, a minha referência é esse ponto aqui, ó, isso que me interessa. Tá? Esse daqui. Quando eu fiz o cálculo base, altura elevado ao cubo sobre 12, o centroide dessa figura coincide com o Y. Então, a distância é zero. Tá? Do segundo trecho, dessa primeira, do lado esquerdo aqui, ó, esse ponto A, a base é 300, a altura é 100. Então, base, altura elevada ao cubo sobre 12. Só que agora, o que vai acontecer? O centroide está aqui, ó. Dessa figura, o que eu vou ter que fazer? Transportar para cá. Então, ficou mais a área, 3100, multiplicado pela distância. Essa distância aqui, ó, 300, né? Do ponto C até a extremidade, menos 50, né? Metade aqui. Então, vai ser a área multiplicado pela distância, 250 elevado ao cubo. E aí vai dar esse valor aqui, que é o momento de inércia, em relação ao termo ao eixo Y. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Professor, ficou claro. Na verdade, então, o termo momento da inércia, porque você pega exatamente essa distância ali do ponto, né? Aí você acaba multiplicando para você levar ali o ponto do... Caramba, esse ponto principal aí. Toda vez que calcular o momento de inércia, tem que ter um eixo de referência, tá? Porque é rotação. Ele sempre está rotacionando em torno de um eixo.
Então, a rotação aqui em torno do eixo Y, ele faz isso, ó, em torno do eixo X. Em torno do eixo Y é assim, ó. Em torno do eixo Z, que seria o que está saindo aí do monitor, né? Ele estaria girando no sentido horário ou anti-horário, certo? Então, sempre é uma rotação em torno de um eixo. Só que essas figuras, elas não estão individuais. Essa daqui, ó, o ponto D, por exemplo, ele não está girando em torno dele, ele está girando em torno do eixo Y. Por isso que eu tenho que transportar para o eixo Y. Porque isso aqui é um conjunto, né? Eu calculo separado, mas ele tem que estar em torno do mesmo eixo, né? Então, se isso rotacionar, vai ser em torno do eixo Y ou em torno do eixo X. Por isso que eu faço esse transporte. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Eu só preciso voltar para o exercício do 9 lá, que eu esqueci de mencionar um detalhe. Então, ó, são dois assuntos diferentes, mas eles estão. A gente vai relacionar, tá? Quando a gente tiver em Resmate 2, semestre que vem, para quem tiver em Resmate 2, semestre que vem, nós vamos usar o capítulo 7, fazer diagrama de força cortante, momento fletor, fazer o cálculo do centroide, fazer o cálculo do momento de inércia, para aí resolver o exercício. Tá? O detalhe é o seguinte, que eu esqueci de falar no exercício anterior. Vou voltar para cá, volta para o capítulo 9, tá? Essa equação, que é a somatória de cada pedaço, x vezes a área pela somatória de área, eu fiz desse jeito, tá? Porém, para quem tiver com o livro ele resolve na forma de tabela. Esse daqui eu tirei do livro, tá? O que o livro faz? Quem que é a figura 1 para o livro? É o retângulo, ó, esse retângulo. Então, quem que é a área? 3 vezes 3 dividido por 2, dá 4,5. Quem que é o x, o centroide do retângulo? Em relação a x, 1. Em relação a y, 1 também. Para a segunda figura, o que o livro calculou? O livro calculou um quadradão grande aqui, ó, de 3 por 3, tá vendo? A figura original. Ele fez um triângulo, um quadrado grande aqui, ó, base 3, altura 3. 3 vezes 3, 9. Para esse quadrado grande, quem que é o centroide dele? 1,5 em y e menos 1,5 em x. Tá aqui, ó, menos 1,5 em x, 1,5 em y. Só que quando ele fez isso, a terceira figura para ele é este retângulo, só que agora vai ser negativo. Negativo porque ele vai subtrair. Tá? Mas é como se fosse um furo. Se tivesse um furo aqui, você ia ter que fazer exatamente desse jeito. É uma subtração. Então, quem que está subtraindo? Está subtraindo esse retângulo que tem base 2, base 1, altura 2, né? Esse retângulo aqui, ó. A base é 1, a altura vale 2, tá? E por que essa área é negativa? Porque agora eu estou tirando a área, né? Quem que é o centroide? O centroide desse retângulo vai estar 2 e 2,5. 2,5 negativo, 2 em y, né, tá para cima. Então, menos 2,5 vezes 2. Por que o livro resolve desse jeito? Porque o que vai entrar no numerador não é o x vezes a de cada termo. Então, ele faz essa conta, ó. X vezes a, 4,5 vezes 1, 4,5. Y vezes a, 1 vezes 4,5, 4,5. No segundo, menos 1,5 vezes 9, dá 13. 1,5 vezes 9, 13 positivo. Aqui, 2,5 negativo vezes 2 negativo, 5. 2 vezes menos 2, menos 4. Aí ele fez cada termo. Agora faz o quê? O numerador, o que entra no numerador? A somatória de xa, soma tudo isso, dá menos 4. Para o y, soma tudo isso, dá 14. O denominador é a somatória de área, então vai somar tudo isso daqui, vai dar 11. Aí ele pega, para calcular o x barra, pega esse menos 4, divide por 11. Em termos de x. Em termos de y, 14 dividido por 11. Vai dar esse negócio aqui. Então, toda vez que eu resolvo, eu prefiro usar essa equação e abrir a equação e colocando todos os valores. O livro, toda vez que o livro resolve, ele coloca a tabela. Tá? E esses são dois conceitos, é a mesma coisa, né? Duas formas de fazer. Eu acho mais fácil colocar literal, o livro resolve por meio de tabela. Mas o outro conceito importante é isso, né? E se tivesse um furo aqui, como que eu iria resolver esse problema do furo? É exatamente o que ele fez aqui, ó. Subtrair a área, tá? E o x continua a mesma coisa, né? O x e o y, a posição. Ficou claro, pessoal?
pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Ficou sim, professor. Sim, professor. Beleza. Todo mundo está presente aí? Posso fechar a chamada? Vou dar um minuto aí, né, enquanto eu termino aqui a apresentação. Bom, é isso, tá? Então esse é o capítulo 10, que vocês já viram em algum lugar da vida, ou várias vezes, né? Seja até em segundo grau, já calculou o momento de inércia, tá? Aqui também, física, já teve um cálculo aí de centroide de momento de inércia, tá? Então é uma revisão para que a gente... Porque eu vou usar isso no semestre que vem, tá? Tranquilo? Tranquilo. Nós vamos usar, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vocês vão usar. Com certeza vocês vão usar, tá? Em Resmate 1 ou Resmate 2. Rapaz, você não deixa passar batido, hein? Pensa que nós vamos usar Resmate 2 e a galera nova em Resmate 1. Tá bom. E por que eu tô falando isso? Olha a minha dúvida na correção. Olha como é que... Maraísa, você tá aí, Maraísa? Cadê a Maraísa? Maraísa tá aí. Quem que é outro que gosta de falar? Oi, Mário. Oi, Maraísa. Olha o tamanho do meu problema, Maraísa. Como que corrige essa prova, Maraísa? Aí, minha dúvida é se o copiar foi um copiar com pressa, se alguém estava fazendo uma compressa de água quente, ou será que a força era de compressão? Eu não sabia o que... Com certeza era de compressão, professor. Aí copiou Com compressa. certeza era. Pega leve, professor. Pega leve, pô. A pessoa tá desesperada fazendo a prova. Porra. Se ainda fosse presencial, eu ia falar que era desesperado, mas não... É o Rodrigo. Copiou com pressa, professor? Copiou com pressa, cara. Com tanta pressa que até copiou e ficou com pressa, entendeu? Comeu uma letra só, professor. Hilária, a maldade está nos olhos de quem vê. Está muito desconfiado. Eu sou mineiro. Oi, Hilária. Pera, só responder o Araíz. Eu sou mineiro. Mineiro é desconfiado, entendeu? Natureza nossa. Mas eu não tem motivo. Não, de jeito nenhum. Mas diga, Maraísa. Maraísa não, desculpa, Maiara. É Maiara, depois Maraísa. Não seria melhor deixar a entrega do trabalho para o final de semana, não? O próximo? Não, meu Deus, que tristeza. Quem tá falando aí? Maiara. Deixa eu só fechar a presença aqui, tá? Tá pro dia 18. Dia que tá? Tá pro dia 18. Que dia que é dia 18? Faz tanto tempo que eu marquei isso, que eu nem lembro mais a... Dia 18 é quinta, sem ser agora outra. Tá, o que você prefere? Qual que é a sua sugestão, Maiara? 20 ou 21. Mas ninguém concordou com você, Maiara. Você tá sozinha nisso daí. Não, professor. Não é que eu não concordei, né? Eu não tinha entendido. Eu pensei que ela estava querendo antecipar e me assustou, já ia entrar discordando, mas corroboro com o pensamento da amiga Maiara. Você é muito chorão, tá louco, né? Até o dia 21? Dia 21 é domingo? Domingo, o pessoal tá com a mente fresca. Vou mandar bacana. Pai, até o dia 21, beleza? João falou, tá falado. Tá bom, Maiara? Tá ótimo. Isso daí é para vocês não copiar com pressa. Ai, meu Deus. Tá bom? Aí vocês têm folga, tranquilidade, né, para fazer. Certo, Fernando? Tá bom, pessoal? Então até domingo outro ainda, né? Beleza, professor. Valeu, professor. Em termos de matéria, é isso. A gente só faz exercício aí. Valeu, pessoal.